Boa noite, gente, no nosso Momento Despertar. Vamos falar hoje um assunto bastante interessante também, como o outro foi. E como eu falei para vocês, vai ter uma parte assim um pouco hilária, alegre. Na verdade, eu trouxe esse tema hoje até por conta disso, né? Porque nem preciso entrar em detalhes o quanto que está pesado o clima aqui no nosso país e acho que a gente precisa. Pessoal, falando na energia, desconectou até a internet, né? Realmente o negócio é pesado. Vamos mudar de assunto, vamos falar do que interessa. E eu quero agradecer a presença aí de vocês, viu? Todo mundo que hoje começou a nos assistir. Embora já há 15 dias atrás a gente teve o nosso primeiro momento despertar com o tema depressão, que está aí gravado na nossa página da Cristais de Oz. Inclusive, eu quero deixar um lembrete aqui para vocês. Entrem no nosso grupo da fanpage da Cristais de Oz para vocês receberem todas as informações, todos os nossos eventos, cursos, palestras e agora alguns eventos online, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar. O título hoje é sobre a leitura corporal, né? Vamos traduzir a mensagem do corpo, né? O que um sintoma, o que o incômodo, um desconforto, alguma coisa que não está muito bem equilibrada transmite para a gente, o que isso quer dizer em relação ao nosso cotidiano, à nossa vida e ao nosso emocional, tá? Por isso, traduzindo, tá? Bom, eu vou começar falando de lateralidade, né? Todo mundo fica muito confuso em relação a isso, lado direito, lado esquerdo, o que isso quer dizer, a interpretação dessa lateralidade. Para começar, o pescoço é o limite, no pescoço existe um cruzamento de nervos do sistema nervoso autônomo. Por isso, do pescoço para cima é uma coisa, do pescoço para baixo tem outro significado, tá? Então, vamos começar com a cabeça. O lado direito da cabeça representa um aspecto masculino. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso cérebro direito ele está ligado a um raciocínio mais linear, a um raciocínio mais objetivo, é o lado da matemática, né? Do 1 mais 1 é 2, aquele lado realmente retilíneo, tá? E por isso a gente chama de aspecto masculino. Logo mais eu explico um pouquinho mais essa diferença, né? De aspecto masculino e feminino, tá? Mas enfim, a parte da cabeça do cérebro é isso daí. Então do lado esquerdo, tá? Seria o lado feminino. Desculpa, eu falei o contrário, tá, gente? Desculpa. O lado direito, tá? É o lado feminino, tá bom? Até eu me confundo, né? Do pescoço para cima é ao contrário, tá? Do lado direito é o lado feminino. O lado esquerdo é o lado masculino, tá? Então, do lado direito, a gente vai ter um cérebro criativo, lúdico, ligado aos símbolos, tá? À imaginação, e é o lado também ligado, né? Hoje não vamos poder entrar muito aí, mas para quem entende, no sétimo chakra, tá? Então é o lado que a gente conecta com locais mais sutis, tá? Com a espiritualidade. E o lado esquerdo, o lado masculino, como eu tinha dito antes, é o lado do raciocínio linear, matemático, enfim. E aí o que você tem desse lado? A gente tem o foco, a concentração, tá? E aí eu vou falar só um detalhe em relação ao pescoço, tá? Porque o pescoço ele é uma zona neutra, ele não tem esse aspecto feminino-masculino, como eu estava falando, da cabeça e do pescoço para baixo, a partir dos ombros, tá? Então o pescoço, ele tem uma linguagem, tá? Quando você tem muita tensão, quando esse seu pescoço, quando a parte cervical, né? Essa coluna cervical aqui, quando é muito estirado, tá? O que representa? Representa que a pessoa ela tem uma dificuldade acrítica, tá? Isso é chamado
numa das escolas aí de psicologia, tá? Na escola haitiana, que eu tenho formação, é chamado de narcisismo. Então, geralmente o narcisista, eu acho que aí no meio popular a gente fala o nariz empinado, né? O nariz, tá? Então, por que que o nariz é empinado? Não só pelo mas porque o pescoço está estirado, então automaticamente o nariz fica para cima, tá? Então, esse é o principal detalhe em relação ao pescoço. E um outro detalhe importante, quando o pescoço está muito dolorido, muito tenso, pode significar que você está fazendo uma desconexão entre o racional e o emocional, tá? Porque o racional, como já foi dito, é do pescoço para cima, tá? No caso do lado esquerdo, mas enfim, é na cabeça, né? E o emocional, o afetivo, é do pescoço para baixo, tá? Quero também lembrar vocês, aproveitando que agora tem bastante gente que já está assistindo, né? Que já deu um oi aí, quero dar um beijo aí para todos, que nós vamos ter agora, é uma novidade, a jornada de cursos do Sistema Cristalgiosa, ele tem mais um nível agora, tá? Até então era nível 3, né? Três finais de semana de cursos. E agora a gente vai ter mais um, o nível 4, em Ribeirão Preto e São Paulo, por enquanto, tá? Em Ribeirão Preto, deixa eu pegar aqui a data. Ribeirão Preto vai ser no finalzinho de julho, dias 28 e 29 de julho. E São Paulo, primeiro final de semana de agosto, 4 e 5 de agosto, certo? Então, esse curso, o tema desse principal vai ser o que eu estou falando hoje, tá? Leitura corporal. E logicamente, né, que vão ser horas de curso, eu vou poder dar muito mais informações, vamos falar um pouquinho de chakras, vamos falar também de chips e implantes bloqueadores, porque tem toda a relação, né, com a leitura corporal, tá? Mas voltando a hoje, a gente vai falar um pouquinho agora do pescoço para baixo, tá? Então, primeiro lugar, o ombro, né? Os ombros, dois lados, tá? Independente de lado esquerdo ou direito, os ombros representam realmente o que o popular costuma dizer, tá? Porque nem tudo que eu falar aqui para vocês hoje, vocês vão encontrar de uma maneira no popular, tá? Na internet ou livros mais comuns, tá? Então é um estudo com muita profundidade, tá? E eu confirmo, o embasamento do meu trabalho é muito em cima desse conhecimento e eu confirmo com 30 anos de consultório, né? Então dá para eu dizer, não, realmente corporal tem a ver, tá? Então, voltando lá, os ombros, realmente é aquilo que a gente sabe, né? Tá pesado, tá? Mas, ó, tô falando de ombro, não tô falando ainda da articulação, tá? É mais a parte muscular mesmo. É quando você sente que alguma coisa tá pesada, a vida tá pesada, né? Alguma situação que você tá vivendo, você tá cuidando de uma pessoa doente e aí você sente esse peso. Isso aí a gente sabe, eu acredito que não seja novidade para muita gente, tá? Mas uma coisa interessante, tá? Os ombros, uma parte também do pescoço e essas duas articulações aqui estão diretamente ligados a um órgão interno. E isso acredito que ninguém, praticamente nenhum de vocês sabe o que órgão é esse e o que realmente significa quando ele tem algum problema. Esse órgão é o estômago, tá? Então, o estômago, quando começa a ter qualquer tipo de sintoma, o mais comum é azia, queimação, a digestão pesada, né? Má digestão. O que que isso quer dizer? Tem nada a ver o que o popular fala de coisas mal resolvidas, mal digeridas, não é isso não. Na verdade, o que está acontecendo é que você está realmente com a sensação de que não vai dar conta de alguma situação da vida, né? Porque às vezes a vida em si ela tá pesada, né? Tá difícil para eu conseguir lidar, tá? Então estou me sentindo muito sozinho, num desabafo, não tenho com quem desabafar, com quem falar, né? São situações que é melhor nem compartilhar. Então aí o estômago ataca, tá? Então não adianta, logicamente você vai tomar antiácido, você vai tomar
uma fitoterapia, uma homeopatia, um cristal, tudo bem, vai ajudar, vai aliviar, mas não é a solução, tá? A solução é você resgatar a tua força, acreditar que você realmente pode, tá? Fazer aquela perguntinha para o universo, o que que eu tenho que aprender com isso, tá? Por que que eu tô com essa sensação? Da onde veio a sensação de que eu realmente não vou dar conta dessa situação, né? Porque com certeza é uma fantasia. Todos nós temos força e temos condição, tá? Às vezes você pode não ter uma maturidade para lidar com essa situação, mas aí é uma questão de tempo, tá? Logo você vai começar a adquirir um pouquinho mais de experiência e pronto, você já pode lidar com aquela situação e o sintoma do estômago desaparece completamente, tá? Então realmente há uma ligação, né, do ombro, da articulação, às vezes uma bursite, uma tendinite com essa gastrite, né, vamos chamar assim, tá? Que às vezes pode chegar até em coisas um pouquinho mais graves, como uma úlcera gástrica, tá? A resposta e a tradução é a mesma, certinho? Vamos falar de uma outra coisa que muita gente pode saber por quê. A leitura corporal, ela tá sim relacionada com a medicina oriental, tá? Como eu sempre falo em todos os cursos, não tem como desmembrar. O assunto tem que ser o mesmo, afinal, somos todos humanos, né? O corpo humano, ele é um só, a fisiologia é uma só. A única diferença é que a medicina tradicional, por exemplo, chinesa, a indiana, a ayurvédica, ela não esqueceu, assim como a nossa sociedade esqueceu, que existe algo um pouco mais sutil, a começar a energia vital. Tá? Então, a energia vital, o campo etérico, né, os chakras, essas baterias que alimentam energeticamente os órgãos, isso tudo é muito bem estudado e muito bem citado pela medicina oriental. Então é uma medicina extremamente complementar à nossa. É só isso. Eu acredito piamente que o dia que o Ocidente e o Oriente derem as mãos, tá? Realmente no sentido da sabedoria, do conhecimento, aí sim a gente vai conseguir curas realmente milagrosas. E é a proposta nossa aqui. É a proposta de pegar um conhecimento, porque todos eles são reais, né? São vários tipos de realidade. Você pegar um conhecimento tradicional ocidental e um conhecimento oriental e unir, perfeito, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque a leitura corporal, ela tem sim uma base no Oriente, tá? Não é totalmente desmembrada. Então, muita coisa que eu falar aqui, como agora que eu vou falar do pulmão, né, do aparelho respiratório, é algo que a gente estuda na medicina chinesa, na ayurvédica, medicina indiana, né, tibetana também, tá? Então, quando a gente tem qualquer tipo de sintoma respiratório, às vezes uma tossinha seca, uma tossinha produtiva, uma gripe, uma pneumonia, com certeza você passou por alguma situação estressante em relação a relacionamentos, tá? Alguém te decepcionou, alguém te frustrou, alguém te traiu, tá? E aí você, né, responde, tá? O corpo responde através dos pulmões, através do aparelho respiratório, porque às vezes pode não começar em pulmão, né? Mas começa no nariz, tendo uma rinite, você pode ter uma sinusite, é tudo aparelho respiratório, né? Então, realmente você pode estar apresentando um sintoma respiratório, mas lembra, tá? E começa a tentar lembrar, fazer essa relação, essa conexão. Peraí, o que aconteceu comigo? Eu fiquei chateado com alguém, eu me decepcionei com alguém, né? Alguém fez alguma coisa que eu me senti traído, tá? Então pensa bem, porque tá aí o ponto, né? Então a gente precisa resolver, na verdade, essa situação. Há uma outra situação muito comum, né? A morte de alguém, tá? Você perde alguém, alguém muito querido, alguém que você ama muito, tá? Pior ainda, né? Que às vezes a gente tem algumas pessoas que a gente é um pouquinho dependente, normal, né? E aí essa pessoa vai embora, né? Então, logicamente que depois disso, o pulmão vai sofrer muito com isso. Mas agora vamos emendar um pouquinho esse assunto, porque, como eu estava dizendo, né, a medicina oriental ela não trata o órgão separadamente, mesmo no sentido físico, tá? Existe uma relação entre
o órgão vital, no caso eu estava falando do pulmão, com algumas estruturas secundárias, tá? E eu já citei algumas, como o nariz, né? A rinite e a sinusite, mas eu vou falar de uma que está diretamente relacionada ao pulmão, que é a pele, certo? Nossa pele toda, do corpo todo. A nossa pele, muitas vezes, responde no lugar do pulmão, né? E isso eu acho, assim, incrivelmente inteligente, né? Porque o pulmão é um órgão muito especial, muito delicado, a gente não vive sem ele, tá? Então essas estruturas chamadas de secundárias, né, como nariz, seios da face, pele, elas como se fossem soldados, né, que vão lá na frente da batalha, né? Eles é que realmente apresentam de imediato uma sintomatologia, um desconforto, para no final de tudo, se você realmente não conseguiu superar, aí o pulmão, infelizmente, acaba também cedendo e adoecendo, tá? Mas a pele, então, por exemplo, aconteceu, né, inclusive há pouco tempo, eu perdi a minha mãe há uns 3, 4 anos atrás e a minha irmã, né, ficou muito abalada, né, com isso e percebi que ela não chorou o suficiente, não colocou para fora e ela teve um furúnculo absurdo, tá? Ela realmente ficou muito mal, precisou ir para cirurgia por conta disso, né? E aí você vê, né, gente? Pessoas em volta da gente, pessoas próximas da gente, não dá para você dizer, ah, não, ela não vai ter nada, porque ela se cuida. Em primeiro lugar, né, a gente tem que ter humildade de assumir que somos humanos, gente. Assume a tua humanidade, sabe? Não tem vergonha porque você é um profissional, principalmente na área da saúde, que você não pode ficar doente, que você não pode... Não, assume, bota pra fora, né? Cuida, né? Se cuida em primeiro lugar, tá? Mas o que eu quis dizer? Graças a Deus, né, que a minha irmã tinha a mim, tinha a nós para poder cuidar, então poderia chegar à morte com esse problema, né? Mas tá aí, tá super saudável e de alguma forma o corpo, qual que é essa leitura, né? O corpo deu uma força para ela, sabe? Ela não tinha, na época, não teve condições de extravasar o que ela precisava, de realmente botar para fora de uma forma emocional, né? Não sei se vocês sabem, eu acho muito bacana. A palavra emoção, ela significa movimento, né? Então, quando eu estou falando de emocional, eu estou querendo dizer é o movimento que o sentimento faz. Isso é a expressão, né? Então, o choro é a expressão de um sentimento que se chama tristeza, tá? Então, se você não consegue realmente extravasar, não consegue soltar, eliminar, né? Porque na verdade a gente tem que lidar com aquilo, você tem que ter um enfrentamento. Você não consegue e não elimina aquela situação. Você joga para dentro e algum órgão vai adoecer. É isso que se chama, né, as doenças psicossomáticas, tá? Bom, esqueci de falar uma coisa bem bacana, interessante. Uma leitura do queixo, né? O queixo, a mandíbula, ela tem uma leitura quando ela está proeminente. É chamado isso de prognatismo, tá? O prognatismo ocorre quando a pessoa tem uma personalidade agressiva. Olha que interessante. Quando ela, inclusive, tem dificuldade de segurar essa agressividade, de conter, de controlar, né? Porque, afinal, né, somos humanos, né, animais racionais. Então, a gente tem que ter um certo controle sobre as nossas emoções e tudo mais, né? Mas, então, a pessoa que tem esse prognatismo, esse queixinho para frente, né, parte aqui de baixo, é uma pessoa mais agressiva do que a maioria, né? Do que não tem, por exemplo, tá? E o contrário também, tá? Retrognatismo, né? Quando a pessoa tem o queixo para dentro, é uma pessoa que não tem agressividade. Isso não existe, né? Mas ela não tem agressividade desenvolvida, tá? Tem uma repressão da sua agressividade. E além de consultório, que eu falei que eu confirmo tudo isso, né? Logicamente, tem uma raça de cachorros que se chama Lhasa Apso, tá? Então, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, porque essa raça é tibetana, aqui no Ocidente essa raça já está um pouco misturada com uma linha do Terrier,
tá? Então eles não são assim mais originais, tá? Mas o tibetano mesmo, original, ele tem um queixinho extremamente, né, prognata. Eu já tive alguns cachorros dessa raça e realmente eu tive um que não tinha o prognatismo, ele era um doce de cachorro, super mansinho, né? Já a esposinha dele, né, a fêmea, ela era uma tibetana bem mais original do que ele já era bem mais misturado. E ela tinha bastante prognatismo, ela era realmente o cão, né? Então ela era extremamente brava, principalmente com os outros cachorros, né? E aí você vai ver a história dessa raça, eles eram cães de guarda, né? Inclusive lá no Tibete, eles é que defendiam as portas dos templos, dos monges budistas, tá? Então é isso aí, a gente, até no reino animal, né, nós podemos levar essas informações de hoje, viu, gente? Principalmente para os animais domésticos, tá? Outra coisa também, essa é a parte hilária, né, que eu prometi para vocês, tá? Agora eu vou passar um segredo para vocês, mas tudo bem. Seguinte, quando você está conversando com alguém, tá? E de repente o seu nariz começa a coçar, antes de pensar que é uma rinite alérgica, você está com tesão por essa pessoa, tá? Você está desejando ir para a cama com essa pessoa, se relacionar sexualmente com ela, tá? Então isso aí é uma leitura antiga, tá? E você passa a perceber daqui para frente. Toda vez que alguém está conversando com você, essa pessoa coçar o nariz, você já sabe, né, que existe uma chance de você namorar com essa pessoa, tá? É isso aí. Bom, eu prometi agora para vocês que eu ia falar um pouquinho, né, dessa questão do masculino, do feminino, que é o seguinte: os dois aspectos existem em nós, independente da sua biologia, tá? Independente se você tem o cromossomo XX ou XY, né? Se é homem ou mulher, você tem os dois aspectos em você, socialmente falando, tá? Eu não estou falando de orientação sexual, tô falando de postura social, tá? Então é dito que o aspecto feminino é aquele que, no caso, só revisando, né, do pescoço para baixo seria o cérebro esquerdo e do pescoço para pescoço para cima é o cérebro esquerdo, pescoço para baixo é a parte direita, tá? Então, o que é o masculino? O masculino é o provedor, tá? O masculino é aquele que vai à luta trazer o alimento, tá? Que protege. O nosso aspecto masculino é o aspecto que libera essa agressividade da gente e que protege, tá? E que protege inclusive o nosso campo, tá? O nosso campo magnético, tá? Porque tudo que eu tô falando aqui é junto, tá? Não tem como você separar, tá? Então o campo magnético tem uma necessidade de ter uma proteção. E essa proteção, independente de você conhecer produtos que você espirra, que você toma, você tem que ter o foco em cima dela. Você tem que querer, né? Você tem que ter a intenção, tá? O mais importante de tudo é a intenção, tá? Então, é esse aspecto masculino da gente, né? Por exemplo, o braço direito, a mão direita, que vai botar limite, que vai falar, não, aqui não, tá? Aqui não vai permitir que um vírus entre, oportunista, né? Ou um obsessor, ou seja lá o que você quiser entender como alguém que vai invadir a sua vida, invadir o seu campo, ou uma pessoa, né? Logicamente, tá? Fisicamente falando, uma pessoa aqui encarnada, vivendo, tá? Que eu acho que isso são, às vezes, os piores, né? Mais difícil da gente colocar limite, tá? Principalmente quando a gente ama. Tá? Então é o masculino que vai colocar esse limite, através às vezes do olhar. Às vezes você não precisa falar, você não precisa xingar, e sim falar olhando no olho, tá? Isso já é colocar limite, tá? Então, esse lado masculino é também o lado que realiza, que materializa, tá? Então, por exemplo, as pessoas que de uma forma geral têm um aspecto masculino não muito bem desenvolvido, o que vai acontecer ali na vida delas? Elas são os famosos fogo de palha,
Tá? Então aquela pessoa que tem um monte de proposta, de projeto, de intenções, mas ela não consegue materializar. Tá? Ou ela vai precisar de alguém para fazer isso por ela, tá? Ou ela simplesmente vai engavetar os seus sonhos, os seus projetos, né? E o lado feminino é o lado da recepção, é aquele que recebe, que é flexível, tá? Então, por exemplo, a pessoa que não tem um aspecto feminino, já falei, independente de homem ou mulher biologicamente falando, não tem um aspecto feminino maduro, bem desenvolvido, o que acontece? Ela vai ter uma rigidez articular, geralmente em todo o corpo. Ela pode ter a tal da fibromialgia, tá? Muito tenso, né? Muito, tá? Porque o aspecto feminino é o que dá flexibilidade, é o que dá leveza, é o que dá a sutileza, tá? E é o que nos conecta com a espiritualidade, tá? Então a espiritualidade, ela precisa, né, que esse aspecto nosso feminino esteja bem desenvolvido, bem maduro, fluindo, para que você possa conectar e, por exemplo, captar informações, tá? Que é chamado de canalizar, tá? Sem esse aspecto feminino bem desenvolvido, não há essa possibilidade. A pessoa muito rígida, a pessoa muito, né, ali machona, ela não vai conseguir. Ela não vai realmente ter essa possibilidade. Se ela dizer que ela canaliza, é mentira, tá? Realmente ela não tem como, tá? Então ela tem que suavizar, ela tem que ir mais para esse aspecto feminino, pelo menos naquele momento que ela vai conectar com a espiritualidade, né? Com locais e com seres mais sutis, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Acho que já falei até demais, né? Quem é canhoto? Oi? Quem é canhoto? Quem é canhoto, né? Muda nada, tá? Quem é canhoto é só na questão mesmo da destreza, né? Da possibilidade de ter mais facilidade em manusear, escrever ou manusear algum aparelho, alguma ferramenta, mas não tem nenhuma diferença na leitura corporal, tá? Realmente é idêntico. Ah, tá, e lembrei que uma querida hoje me fez uma pergunta, né? E eu, de propósito, brincando, falei para ela que eu ia responder aqui ao vivo, tá? Que ela ia ter que estar assistindo, que eu não ia falar pelo WhatsApp. Tá, Neide? Você aí, Neide, ó, você que tá aí, ó, me mandando um oi. Beijo para você. Então, as pernas, joelho e pés, né? Então, cintura para baixo, o que isso significa e essa questão do direito e esquerdo, que é realmente direito masculino e esquerdo feminino, da mesma forma, né, do pescoço para baixo. O que isso significa? Perna, gente. Perna é o que faz a gente ir até algo, é o que faz você realizar, tá? E ali, como eu já disse, né, para quem entende, é um chakra chamado de básico. É o chakra mais masculino do nosso corpo. É o local mais masculino do nosso corpo, tá? Então as pernas em si são consideradas um aspecto forte masculino, tá? Então, ó, por exemplo, tem várias práticas, né, de luta que se usa muito a perna, às vezes até muito mais do que o braço, né? Então a perna ela é muito mais forte do que os braços, né? Então, em questão de defesa, é muito melhor você usar as pernas do que os braços, tá? Porque as pernas são, né, em si um local com muita energia de defesa, de proteção masculina. Mas detalhe é que as pernas fazem com que a gente corra, ande, salta, né? Joelho principalmente tem a ver com salto. Então, por exemplo, estou com algum problema, alguma dor na perna direita. Já falei que o lado direito é o lado relacionado com o trabalho. Não, acho que eu não falei ainda. O lado direito eu falei que tem a ver com prover, né? Trazer o alimento e tal. Mas enfim, o lado direito é o lado do trabalho. E o lado esquerdo, feminino, relacionamentos, tá? Então eu tô com problema na perna direita, no joelho direito, no pé direito, eu realmente tô com medo de mudar alguma coisa no meu trabalho, tá? Mudar de profissão, né? Mudar a maneira que eu trabalho, o meu know-how, tá? É essa a leitura principal, tá? O
que é considerado assim, eu tô com medo de dar um salto, eu tô com medo às vezes de crescer, olha que detalhe, né? Tem uma questão aí da síndrome de Peter Pan, né? É aquele momento que a pessoa tem medo de crescer, tá? Porque ela, de novo, né? Já falei isso lá atrás, tem medo, tem a sensação que não vai dar conta, que não tem condição de dar conta da situação, tá? E a perna esquerda, joelho esquerdo, pé esquerdo, relacionado à afetividade, o medo de se apaixonar, o medo de conhecer alguém e realmente gostar e aí partir para um relacionamento mais estável ou então trocar de relacionamento, né? Você está num relacionamento, tá? E aí, sei lá, conhece alguém e de uma certa forma desperta algum interesse em você e você tem o medo, né, de dar um passo, né, nesse lado, né, da sua vida, né? Você tem medo de dar um salto, tá? Mas ó, não sei, pela minha experiência, inclusive pessoal, a gente só sente-se, né? Atraído todo mundo pode se sentir, né? Mas só fica realmente interessado quando você não tá bem no relacionamento, né, gente? Senão, realmente você não dá espaço, tá? Se você tá satisfeito, se você tá realizado, se você tá relativamente estável, né? Porque não existe totalmente, não existe 100% nessa vida, né? Mas aí você já nem liga, você nem olha mais para as pessoas com esses olhos, tá? É diferente você sentir uma atração física, isso aí normal. Mas realmente ter o interesse de trocar a pessoa que você tá ou embarcar, né, num outro relacionamento é porque realmente o que você está não tá legal, né? Não tá te suprindo, te satisfazendo, tá? Ó, gente, realmente eu quero deixar um beijão. Hoje a gente praticamente dobrou aí, né, o número de pessoas que estão aqui assistindo. Fico muito feliz. A maioria que eu vi são todos pacientes, alunos, amigos, né? Tem algumas pessoas que eu não reconheci, então realmente um beijo para todos. Espero que vocês tenham. Eu tô rindo de um comentário aqui. Vocês estão vendo aí? Dor nas duas pernas. Pô, aí também, né? Ó, começa cuidando cada uma delas separadamente, né? Que aí não tem condição. As duas ao mesmo tempo é muita, né? Muito azar, né? Mas acontece, logicamente, né? É sinal que os dois lados da sua vida não tá legal, né? Mas vai devagar, vai devagar. É aquela coisa, né? Cada momento a gente cuida de uma, porque senão não dá. Os dois ao mesmo tempo é muito pesado, né? Cabeça, Osvaldo, perguntaram aqui de enxaqueca. Eu não vou poder falar de tudo, só mais essa agora, hein? Senão a gente fica aqui até amanhã. E espero que vocês no meu curso, tá? Eu vou ter horas para falar sobre esse assunto e aí nós vamos falar assim realmente de todos os órgãos, todas as partes do corpo. Então eu vou falar só mais da dor de cabeça, tá? Gente, dor de cabeça, tá? Antes de eu falar isso, deixar bem claro uma coisa, não estou tirando a possibilidade de ser uma doença, gente, tá? Propriamente dita, né? Que seja um contágio, um tumor, alguma coisa assim, tá? Eu estou falando só da parte de doenças psicossomáticas, que na verdade é a maioria dos casos, mas enfim, tá? Enxaqueca principalmente. Enxaqueca tem a ver com raiva, tá? O cérebro é um órgão energeticamente ligado ao fígado, que é o órgão da raiva, tá? Então, a enxaqueca é uma raiva contida e muitas vezes a dor de cabeça também, tá? Então pode ser a dor de cabeça simples, ela pode ser uma simples tensão, tá? Aquele dia você está mais preocupado, você está com medo, você está ansioso, vai fazer um exame, vai fazer uma live aqui, né? Vai fazer alguma coisa e às vezes isso para você é suficiente para gerar uma tensão e aí fica com uma dorzinha de cabeça. Tudo bem, isso aí é normal para todo mundo. A enxaqueca já não, a enxaqueca já é algo bastante relacionado com esse ódio, com essa raiva, com essa mágoa, com alguma coisa aí que você passou na vida e que você não conseguiu extravasar. Tá isso, ó. Lembrando vocês uma coisa também que eu não falei hoje, falei acho que 15 dias atrás, né? Que a maioria das situações não são geradas na época adulta, são geradas na infância, tá?
a época adulta, ela vem e reforça, tá? Então é dito o seguinte, se você não tem uma sensibilidade ali, você não vai gerar aquela doença, tá? Se em algum momento da tua vida, até no máximo 7 anos de idade, quando você estava formando sua personalidade, você não viveu uma situação traumática a ponto de gerar uma doença, e aí ficou uma semente ali. Na vida, você viveu uma situação parecida, aquela semente passa a brotar e aí vira realmente uma doença, tá? Então a maioria, estou falando de doença mais séria, como enxaqueca, tá? Enxaqueca é uma doença, tá? Elas não são geradas na idade adulta, tá? São geradas na formação da personalidade até no máximo 7 anos de idade. A partir daí fica a semente e o dia que você está em uma situação parecida, semelhante, você, né, desencadeia aquela doença, aquele sintoma, ou a coluna fica torta, né? Às vezes é isso, tá? Tá bom, gente? Eu quero deixar aqui um abraço especial para a pessoa que me formou em psicologia, a Elizabeth Góes de Santos, que, poxa, tantos cursos eu falo dela, né? Sempre falo dela, acho que ela nem sabe. E aqui eu tenho a possibilidade de deixar isso gravado, tá? Um beijo, morrendo de saudade, espero que na próxima vez que eu for a Santos a gente possa se ver, tá bom? E um beijo a todos vocês, tá? Que vocês aproveitem bastante todas essas informações. Até daqui a 15 dias.